Fala, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje eu dividi aqui em 4 partes e obviamente uma delas é para comentarmos sobre Elon Musk, Twitter, liberdade de expressão, porque ontem não tinha como ser diferente. A imprensa, por pior que seja, tinha que comentar algo sobre o caso. E eu quero mostrar para vocês o que saiu. São algumas notas mais factuais, algumas criticando as coisas que estão acontecendo no Brasil, outras passando aquele pano. E nesse tópico eu também quero mostrar para vocês algumas movimentações políticas interessantes, tanto por parte do legislativo, tanto por parte da direita, e não está restringido a Bolsonaro, tanto também as preocupações de algumas pessoas muito poderosas sobre o que a direita pode fazer em 2026. E ainda tem uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, algumas notas que saíram na imprensa e algumas movimentações da esquerda que nos levam a acreditar que os superpoderosos podem estar próximos de brigarem entre si. Aí depois eu quero conversar com vocês sobre o desgoverno, porque o Estadão hoje publicou um editorial muito interessante que, se vocês pararem para analisar tudo que vem sendo divulgado nos últimos dias, vem mostrando assim uma certa fadiga, né? Apontando que o governo acabou. E o Estadão reforça isso no editorial de hoje e vem acontecendo alguns movimentos ao redor do Brasil, como greves, invasões da MST, diversas outras coisas, crise econômica, eu quero comentar, para depois irmos para as questões ligadas à nova agenda central do governo Lula. Agenda verde, agenda indigenista. Ontem ele assinou lá para demarcar mais 2 terras e andou falando algumas coisinhas. E a turma do FHC tá para fazer um evento com apoio do Jorge Soros, que nos conecta ao 4º tema: motivos pelos quais o Brasil não sai do lugar. Enfim, tem muita coisa. Depois dessa longa introdução, vamos começar. O Estadão e a Folha de São Paulo, até já adianto para vocês, do consórcio, o Estadão e a Folha foram os únicos que soltaram alguma coisinha assim mais interessante. Do Metrópolis foram as notas mais factuais, mas do consórcio mesmo falou, não, aqui ó, pontuou sobre o ocorrido, sobre a questão do relatório, basicamente só Estadão e a Folha de São Paulo. O Estadão entrevistou o André Marsiglia, que vem obtendo aí bastante espaço nos veículos do consórcio, o que é importante, porque ele leva, eu acho que a visão que a grande parte da direita concorda. Aí você vê ali, né, falando que o ministro atravessou o limite em nome da democracia e por achar que redes são riscos. Diz especialista. Eu fico até surpreso, né? Eu falei, rapaz, diz especialista, um especialista que não concorda com a esquerda. O embate entre o ministro e Elon Musk, por causa de ordens de remoção de perfil no Twitter, né, teve um novo capítulo com a divulgação de dezenas de decisões sigilosas do magistrado por deputados republicanos. Aí, para o advogado constitucionalista André Marsiglia, que é especialista no estudo de liberdade de expressão, o ministro ultrapassou limites e agiu de forma agressiva a ordenar a derrubada de centenas de contas. Entendo que atravessou-se um limite em relação às redes sociais, que é de acreditar que a liberdade de expressão é um risco, um perigo, e as redes sociais um potencial maléfico à sociedade. Parte-se, ao que me parece, desse princípio. Retira-se tudo de imediato sob pena de multas horárias de R$100 mil por padrão. É muito agressivo. É tudo muito agressivo. Marsiglia considera que a remoção de perfis das redes sociais é uma medida drástica que culmina em censura prévia dos atingidos, o que, no seu entender, fere princípios legais. Ele avalia que a remoção de publicações é uma medida mais assertiva para frear a divulgação de conteúdos criminosos sem que o usuário das redes sociais seja impedido de se manifestar sobre quaisquer outros assuntos no futuro. Que é algo que a imprensa ela não pontua. A imprensa não, tirou porque publica mentiras. Mas, cara, veja só, o cara publicou uma mentira aqui, será que ele publicou de propósito? Sim, não. E por mais que ele tenha publicado uma mentira, ele não pode voltar a publicar verdades, porque ele publicou mentira uma vez. Aí você vai solucionar isso como? Banindo a pessoa da internet para sempre? E pessoas aí que, sei lá, elas dependem das redes sociais para o seu sustento. Está obrigando ela a arrumar uma nova renda? Complicado, né? Marsiglia avalia que o ministro errou a manter as decisões e os processos sob sigilo. A gente conhecendo as decisões, percebe que não há nada ali que justifique o sigilo. Ao contrário, se havia uma percepção de que essas pessoas estavam agredindo a democracia ou coisa do gênero,
É melhor que a gente conheça esse conteúdo e a sociedade saiba o que está acontecendo. Outra crítica de Marsiglia é o fato dos despachos, com as ordens de comunicação dos conteúdos, não virem acompanhados da fundamentação jurídica no mesmo tempo. Segundo ele, não basta um ofício, porque a plataforma, mesmo não sendo parte, está obrigada a tomar uma providência. Entendo que isso seja equivocado e seja um erro, porque as plataformas não estão sendo apenas comunicadas da ordem, estão sendo apenas comunicadas da ordem. Essa ordem vincula as plataformas. Está sendo dita à plataforma que ela tem a obrigação de excluir perfis. Isso é muito mais do que uma comunicação. No momento em que ela tem a obrigação de excluir, ela passa a ser automaticamente interessada em recorrer desta decisão e conhecer os seus fundamentos. Até porque, se a plataforma excluir indevidamente, ela pode ser responsabilizada pela exclusão perante excluído. Completou. O que ele está falando aqui é importante. E até já vou mostrar essa notícia e vou voltar para o que o Marsiglia falou. A Veja, trazendo um complemento, uma repercussão do caso, o que diz o Supremo sobre o relatório do Comitê da Câmara dos Estados Unidos. Não se trata das decisões fundamentadas que determinaram a retirada de conteúdos ou perfis, mas sim dos ofícios enviados a plataformas para cumprimento da decisão, informou a Corte. Todas as decisões tomadas pela Corte são fundamentadas, como prevê a Constituição, e as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à fundamentação. Vejam só, as pessoas têm acesso à fundamentação. Deixa eu botar mais uma e a gente volta para o Marsiglia. As partes têm. Segundo a Folha de São Paulo, o Tribunal Superior Eleitoral ordenou derrubada de post do UOL sobre reportagem da Folha. Mostra o relatório. Se liga. O relatório da Comissão do Congresso sobre ordens de bloqueio de perfis em redes sociais mostra que houve uma decisão para exclusão de conteúdo que atingiam também o site de notícias UOL. 5 dias depois, o mesmo juiz recuou e mandou liberar a publicação sem mais esclarecimentos. Tendo a informação prestada pela Assessoria Especial de Enfrentamentos de Informação, reconsidera a decisão para fazer excluir a matéria da Folha de São Paulo pelo perfil do UOL, diz documento. O UOL, por meio de seu setor jurídico, informou que não foi notificado sobre a decisão da Corte. E no final diz que o caso permanece em sigilo no Tribunal Superior Eleitoral até hoje. E esse caso do UOL foi na mesma ordem de retirada de conteúdo do UOL que o magistrado relata que o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos publicou um vídeo, telefona pro cara e tudo mais. Então assim, a galera falou assim, não, todas as decisões são fundamentadas, beleza. E depois não, as partes, elas são comunicadas. Teve a decisão e 5 dias depois desteve, vamos falar assim, né, a decisão. Segundo a Folha de São Paulo, por meio do setor jurídico, o UOL disse que não foi notificado. Então, talvez, das 88 decisões que foram publicadas, são 88, uma não foi. E aí, qual é o ponto que o André Marsiglia está falando? Quando você só manda o ofício, fala assim, ó, retire do ar. Retire do ar. Imagina o trabalho. Beleza, o cara pode conseguir isso. Mas o cara lá na rede social, pensa no caso do UOL. A UOL tá lá e fala, uai, cadê meu tweet? Cadê meu tweet? Fizeram o que com o meu tweet? Desapareceu. Aí o UOL ficou puta da vida, rapaz, isso aqui é censura. O Twitter tá de brincadeira comigo, porque o UOL falou que não foi notificado. Aí o UOL vai e processa o Twitter na justiça. E aí pro Twitter explicar pro UOL porque ele tirou do ar? Ele falou que ele tem a ordem, mas e a fundamentação para tirar? Então, assim, é isso que o André Marsiglia está pontuando, que é importante, às vezes, a plataforma também receber, porque ela pode ser levada, né, a juízo. Nesse caso aqui, parece a Folha de São Paulo está dando a entender que só foi um pequeno erro. De várias outras, não teve uma notificação. Esse é um caso complicado aí de tudo está acontecendo. Mas vamos continuar. A mesma Folha de São Paulo publicou uma nota, que depois deu uma corrigidinha, pouco tempo depois. Enfim, tá aqui o tweet com erramos. Não é fake news, né? É erro, eu gosto disso.
Ministro derrubou perfis a pedido de órgão criado e chefiado por ele no Tribunal Superior Eleitoral, mostra relatório. Aí a Folha diz, opa, erramos. A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral foi criada pelo ministro Edson Fachin, não pelo outro. Ele só chefia, mas não foi ele que criou, né? Então, enfim, né? Eu gostei desse erramos. Eu não sei o que muda muito, né? Tanto faz pra mim, criou, não criou, tanto faz. É democracia. A gente defende democracia, a democracia é linda. Mas tá ali a notícia. No meio de tudo que tá acontecendo no Brasil, e ainda vou trazer mais... Tem muito mais pra gente falar do caso. Eu não sabia onde encaixar no vídeo. Está claro que houve e ainda há 2 excessos sendo cometidos. Aí você lê essa primeira frase e você fala, poxa, será que o Chico Graziano, o tiozinho do MBL, vai reclamar dos excessos do que está acontecendo? Vai. Mas não da forma como você pensa. O primeiro excesso político, pelos golpistas que utilizam a democracia para afrontá-la. Aí o segundo excesso jurídico, pelo que o Supremo, que viola o regime democrático para mantê-lo. A polarização nos embarca para lá ou para cá. Bom mesmo era acabar os dois juntos. Antigamente, você tinha o bolsopetismo. Agora a turma do MBL criou o bolso-supremismo. Agora o Supremo e o bolsonarismo é a mesma coisa. É inacreditável, né? É inacreditável. Relatório que expõe o ministro mobiliza bolsonaristas, mas governo e base minimizam. A visão de membros do governo é de que se trata de um factoide que pode provocar um alvoroço na base bolsonarista, mas sem efeitos práticos. Isso daí é a motivação que fez ninguém do desgoverno falar nada. Por outro lado, os jornalistas da esquerda passaram o dia ontem aloprando. Eu não vou trazer postagem do Guga Noblar, Leandro Demore, Reinaldo Azevedo. Esses estavam demais. A turma tava demais, minha Nossa Senhora. Agora, volta a falar o que estamos comentando aí, sei lá, desde o dia 7. A gente tem 15 dias comentando sobre Elon Musk. 15 dias, minha Nossa Senhora. No meio de toda essa confusão, gente, de coração mesmo, eu fico também perguntando o que os deputados conseguirão fazer para tirar alguma coisa mais concreta do papel. O que vai conseguir fazer? Não dá para cobrar que eles vençam, porque não tem maioria. Mas eu tô perguntando, tá, e aí, o que é que a galera vai fazer? Qual é a proposta? Qual o caminho? Qual a direção? Porque o tempo tá passando e, na boa, em 2 semanas... eu ainda não vi nenhuma proposta assim mais concreta que foi colocada na mesa. Eu não vi. E deputado, deputado, senadores, político de direita. O que de concreto realmente a turma colocou? Muita gente lá, nota de repúdio, né? O que tá acontecendo é um absurdo, repercutindo. Mas tá, cara, e aí? O pessoal também consegue reclamar. Vocês podem não vencer, mas qual o plano? Para qual caminho a coisa vai andar? A gente tem 2 semanas. Tem 2 semanas esse caso. 2 semanas incompletas, mas tem quase 2 semanas. Tem uns 10 dias, pronto. Vamos ser mais justo. Tem 10 dias. 10 dias. E até agora, a turma foi aí, aumentou a discussão, etc. Tem que trazer um pouco desse sentido prático pro dia a dia. Mas vamos continuar. Tem uma turma que tem um sentido prático muito grande, mas às vezes lidam com situações que estão além dos seus poderes, né? Pra tristeza do Lula. A Raquel Landim, nossa gloriosa cabeça de cogumelo, tava lá na CNN ontem com informações de bastidor que ela obteve da Polícia Federal. A Polícia Federal do Dilma, a melhor de todas. Se eu ouvir, vocês vão ter que ouvir também. Já chego com um bastidor exclusivo para vocês. Como é que tudo isso está sendo recebido dentro do governo de Moraes sobre o vazamento das decisões dos inquéritos das milícias digitais pelo Congresso americano, mas vê dificuldades. Foi o que eu apurei. Segundo fontes do Ministério... Eu dei uma pulada. Ela fala o seguinte, que a Polícia Federal falou que está pronta para agir. Estamos prontos para agir. Mas vê dificuldades. Ela vai explicar por que tem dificuldades.
Ministério da Justiça, seria necessário uma cooperação internacional, o que é complicado porque envolve o legislativo dos Estados Unidos. Diplomatas do Itamaraty também explicam que não é possível acionar o governo Biden por se tratar de um ato de um outro poder. São poderes independentes, me disse um diplomata. No Ministério da Justiça também há dúvidas se houve efetivamente uma quebra de sigilo das decisões de Moraes por parte do Comitê de Assuntos Judiciários dos Estados Unidos, já que foram divulgadas apenas as ordens para retirada dos perfis e não informações sensíveis do inquérito. Vou abrir aspas para uma fonte da alta cúpula do Ministério da Justiça. Não houve quebra do sigilo do sistema do Supremo e do inquérito por terceiros. Se alguém recebe uma intimação e quer divulgar, não é segredo, explica essa fonte. No Supremo Tribunal Federal, a percepção é que o melhor é aguardar a repercussão da divulgação das decisões de Moraes, do bloqueio das contas. Por enquanto, a percepção é de que as decisões são antigas e que não destoam do padrão do restante do judiciário. Às vezes são muito sucintas, faltam detalhes, despertam críticas, mas acontecem no país inteiro. Faltam detalhes, sucintas, mas tá de boa, porque é a mesma coisa que acontece no Brasil inteiro. Sensacional, velho. Sensacional. Cabeça de cogumelo. Ela é demais. Imagina, né, gente? A polícia tá pronta. Só tem dificuldade, né? Não dá pra fazer uma busca e apreensão em solo americano. E o Biden não pode ajudar. É surreal as coisas. É aquela informação digna de notícias de quinta. Você fala assim, cara, nós estamos prontos. Ô, massa. Beleza. É tipo assim, notícia similar a essa, a manchete similar é o seguinte: governo Lula está pronto para combater, né, a dengue na Lua. Se chamar, ele vai. Se precisar, ele vai, mas tem os empecilhos, né? As fontes diplomáticas analisam que faltam foguetes. O Brasil não tem foguetes para chegar lá. É surreal as coisas. E ela comentando aí, com sua nova postura, eu tô começando a pensar o seguinte: estou começando a pensar que a CNN está para falir. E a Raquel Landim, preocupadíssima em ficar desempregada, está tentando mostrar que ela tem capacidade de apresentar o Globo News, na Globo News. Ela está fazendo um jornalismo digno de Globo News. Acho que ela está com medo aí da CNN falir e perder o seu emprego. Só pode. Aí falando sobre esse cenário, né? Oh, meu Deus do céu. Essas coisas que chamam a atenção aos olhos de quem ainda se questiona, né? Os fascistas são os únicos que se questionam. Então, se você se questiona, você é um fascista. Colegas de trabalho da Raquel Landim, a Tainá Falcão e o Gustavo Uribe, publicaram uma nota muito antidemocrática, falando que o ministro sinaliza preocupação com bancada conservadora em 2026. Receio do aumento do número de senadores de direita foi manifestado a parlamentares da base aliada. É bom saber, né, que a base aliada é a base petista. O ministro sinalizou deputados federais da base aliada do governo, ou seja, o PT, né, o PSOL, o PDT, a esquerda e o Centrão, do Kassab, né, do MDB, que receia um avanço conservador no Senado em 2026. A preocupação do ministro, segundo relatos feitos à CNN, seria com a estratégia do PL de Jair Bolsonaro de priorizar a campanha para a Casa Legislativa em esforço para se tornar a maior bancada. O objetivo final, não escondem dirigentes do partido, é fazer o presidente do Senado em 2027. Se o presidente do Senado seria aí a cereja do bolo, é uma notícia bem interessante. Estava aguardando, pensei que ia levar mais tempo para a gente comentar. Anteontem, a turma da Globo News nos contou que Valdemar está negociando apoio do PL para a sucessão de Lira. Precisamos ter um candidato que coloque as nossas pautas. Quem está achando aí que só a partir de 2027 o PL pode dar dor de cabeça, talvez siga dando dor de cabeça. O PL já iniciou negociações para apoiar um nome competitivo e ter espaço generoso em cargos da mesa e em comissões, mas não só isso.
Ao Globo, Valdemar avisa que a legenda precisa ter a sua pauta ideológica incorporada à plataforma do postulante à sucessão do Lira. Isso se a candidatura própria da sigla não for adiante, né, essa vai ser uma condição. Aos trancos e barrancos. Já falei isso diversas vezes, o PL não é um partido perfeito, o PL está longe de ser um partido conservador, etc. tudo mais. Mas, não dá para negar que Bolsonaro vem conseguindo se impor, vem conseguindo colocar algumas agendas para andar, que os nossos deputados vêm tendo um certo apoio no partido, e o próprio Valdemar, né, tá dando o braço a torcer. O Valdemar tá melhor. Eu acho que depois da Tempo Veritatis, que o Valdemar sentiu um calorzinho na nuca dele, ficou um diazinho enjaulado, ele viu, velho, essa turma aí, tô entendendo o que vocês estão sofrendo. E tá se compadecendo, isso é importante. E eu tenho certeza que Valdemar ele vai perceber como essa aposta dele em ver que as políticas públicas, as ideias, as pautas conservadoras merecem espaço na sociedade, ele vai ver que cedo ou tarde o tamanho do partido vai catapultar em relação a agora. Vai crescer muito, mas muito. Vamos ver as eleições agora municipais. Vamos ver o tamanho do PL antes e depois aí do pleito de outubro. E aí, para quem acha que o dia ficou restrito, a repercussão sobre o relatório, ali foram as principais coisas do relatório, o resto foi só notícia factual e matéria maluca da esquerda, que eu nem vou me dar o trabalho de ficar mostrando os absurdos. Era noite, Elon Musk é um cara meio, né, noturno, ele fica tipo lobisomem, né, ele vê a lua cheia e fica com as garrinhas de fora. Musk sobe tom e diz que o ministro interferiu nas eleições do Brasil. Tá demais, tá demais. Lá no Paulo Capelli, já hoje, né? Hoje, dia 18, deixa eu ver. Não, foi ontem no caso, né? Saiu ontem, é porque ele atualizou agora na madrugada, dia 19. O comentário foi feito por Elon Musk em uma publicação do jornalista americano, o Schellenberger. Essa daqui, ó. Postagem original em inglês, postagem, né, traduzida. Fala que interferiu absolutamente nas eleições do Brasil. Mas segue aí subindo o tom. Segue subindo o tom, segue subindo o tom, segue subindo o tom. E o senhor Elon Musk, nos próximos dias, nos próximos 20 dias, deve participar de uma audiência na Câmara dos Deputados, lá dos Estados Unidos, onde ele vai comentar, possivelmente, sobre a questão do Twitter Files, sobre a questão do Brasil. Você pode ver ali, ó, Musk vai depor a Câmara dos Estados Unidos sobre, segundo Paulo Capelli, vai falar sobre o ministro. Enfim, né? Sobre a atuação do ministro. A oitiva está prevista para ocorrer até o dia 8 na Comissão de Relações Exteriores. Nela, o bilionário falará sobre o caso que ficou conhecido como Twitter Files. E aí a turma no Brasil, pegando aí o bonde, Comissão de Segurança Pública, aqui no Brasil já, da Câmara, quer fazer audiência com o Elon Musk. Está marcado aí para a próxima terça-feira, dia 22, um pedido de audiência com o bilionário, né, Elon Musk. Parlamentares do colegiado desejam que ele preste esclarecimentos sobre supostos abusos de autoridade perpetrados por agentes públicos brasileiros contra o Twitter. Se ele vai participar, faço a mínima ideia. Terça-feira saberemos. Na madrugada de hoje, o Estadão nos diz que teve aí, né, na reunião de líderes, um pequeno atrito entre o Portinho, representa o PL no Senado, e o Rodrigo Pacheco. Pacheco mostrando toda a sua petulância e arrogância. Pacheco, líder do PL, tem conversa mais ríspida sobre relação com o Supremo. Líder do PL no Senado, Carlos Portinho, teve uma conversa tensa com o Rodrigo Pacheco sobre a relação do Congresso com o Supremo. Aspas. Eu chamei até a atenção numa conversa mais ríspida que tivemos na reunião de líderes, porque ele é o presidente do Congresso. Cabe a ele, até por ser um jurista e uma pessoa moderada de fato, liderar essa discussão. Falou o Portinho pro Estadão. De acordo com o líder do PL, ele sugeriu a Pacheco promover um almoço com os 11 ministros do Supremo e todas as lideranças do Senado. A gente tem que sentar na mesa. E o presidente Pacheco me perguntou, mas você vai propor o quê? Eu vou propor, marca aí, Pacheco. Eu falei que não sou o senhor da razão. A gente precisa abrir o diálogo. Do jeito que está, não está bom. Não está bom para a democracia, não está bom para o país e está gerando muita instabilidade política.
O Pacheco quer saber o que vai propor, levar a ideia e tá de boa. O Pacheco não quer resolver nada. Ninguém quer resolver. É engraçado. Ninguém quer resolver nada nesse país. Nada. Segundo Paulo Capelli, essas últimas movimentações aí do Elon Musk acabam por dar munição para o ato de Bolsonaro, que diz que Bolsonaro já se decidiu sobre o ato, que falar, o que não falar, e que Bolsonaro vai seguir no tom de boa, assim como ele manteve no ato do dia 25. Ontem Bolsonaro postou mais um vídeo lá nas suas redes sociais, aqui é no Twitter, convocando aí os brasileiros para o domingo agora, 10 da manhã. Nunca estivemos tão perto de uma ditadura. Não vamos desistir do Brasil. Deus, pátria, família e liberdade. Chamando o pessoal lá para o Rio de Janeiro, para o ato, em prol da liberdade. Aí, para falar rapidamente sobre isso, duas manchetes. É que nem teve o ato ainda, né? Bolsonaro só fez um vídeo. Olha para isso aqui. Jornalismo independente da Gazeta do Povo. Um jornalismo factual. Não é um jornalismo de direita. Versus o jornalismo militante do UOL. A Gazeta só repercutiu o que o Bolsonaro disse. Ó. Mundo sabe que Brasil está perto de uma ditadura, diz Bolsonaro. Pronto, foi o que ele disse. Acabou. Deu destaque à fala de Bolsonaro. A Gazeta do Povo não está falando que isso é bom, que isso é ruim, que... Não, só fez repetir o que Bolsonaro disse. É algo factual. É um fato. Olha, Bolsonaro disse isso, ponto. Ao longo da matéria... A Gazeta do Povo pode dar a sua opinião, etc. Mas, cara, a manchete normalmente é para seguir nessa linha. Aí você vai olhar o UOL. O jornalismo do consórcio, dos amigos que fazem o L. Sem provas, Bolsonaro diz que o Brasil nunca esteve tão perto de ditadura. Sem provas. Sem provas. Sem provas. Sabe, assim, da voz, assim, ó, Bolsonaro diz que o Brasil nunca esteve tão perto de ditadura. Sem provas. Não, ele ainda bota sem provas no início. Já começa criticando o cara. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. E já quem tá puxando os militantes, eu falei com vocês nos últimos dias, mas não cheguei a mostrar nenhuma notícia. Só pra vocês aqui ficarem de olho. Vendo aí tudo que tá acontecendo. O Brasil tá cada vez mais confuso. Você vê que dia 16... Primeiro teve a decisão lá, né, do corregedor, afastou o pessoal lá, o juiz da Lava Jato. Aí o tempo passou, teve lá, o Barroso entrou em campo, meio que a coisa foi desfeita. E aí, o Brasil 247, né, o maior portal alinhado ao petismo no Brasil, fez essa live aqui com seus lindos, né, analistas. O ministro Luiz Roberto Barroso pode divergir do relatório, mas vai ficar numa situação chata, porque com pobre ele é duro. Frase meio pesada, né, pra você falar isso do ministro. Tá acusando ele de passar pano pra rico. Ele passa pano pra rico e senta bolacha no pobre. Aí você vê, né, o Brasil 247 atacando. Aí você vê o Aroeira, né, que é do Brasil 247. Você pega aqui, ó, Brasil 247. Sendo compartilhado pelo Noblar. Colocando um ministro, né, Luiz Roberto Barroso, que debaixo das asinhas dele tá o Moro e a Gabriela Hard e mais outras pessoas, né, que você vê aqui um monte de patinha, né, dos pintinhos. Quem tá mais aí? Tá protegendo a Lava Jato? Seria isso? Isso aqui é um ataque, pelo amor de Deus. E aí você vê, que foi uma matéria que tinha sido na Folha de São Paulo, eu comentei com vocês, mas não cheguei a mostrá-la. Barroso se indispõe com o ministro Gilmar Mendes e o outro e corre risco de se isolar no Supremo. Nos bastidores, a avaliação é que é um risco para Barroso se desentender com os dois colegas por se tratar atualmente dos membros do tribunal mais influentes dentro da corte e também na relação com outros poderes. Seria o que isso na relação, tipo assim, com Lula, né? Você quer dizer? A atuação dos dois é criticada por outros ministros em conversas reservadas por uma avaliação de que, às vezes, eles extrapolam suas atribuições jurisdicionais para influenciar o mundo político e fazer valer suas vontades dentro do tribunal. Então, parece que tem algum tipo aí de insatisfação ocorrendo. A turma nunca foi muito unida, né? Sempre, no passado já tiveram algumas confusões.
Então meio que se une ali contra Bolsonaro. Vai esperar o desenrolar disso daí, né? E aí, pra mostrar pra vocês o nosso lindo jornalismo, porque envolve essas decisões aí da Lava Jato, né? No âmbito da Lava Jato, a Bárbara publicou esse lindo recorte desses sensacionais comentaristas, onde faz o Ellison, né? Conhecida como Daniela Lima, a pessoa mais próxima de alcançar Miriam Leitão, recebe um puxão de orelha do Fernando Gabeira, né? Que o Fernando Gabeira tava lá na época tocando terror nos anos 60, 70, né? Pra valer. Inclusive a questão lá do embaixador que foi desaparecido, né? Pegaram ele à força. Escuta só. Thompson Flores, que foi inclusive responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão, hein? Gabeira, você quer falar? Quer falar. Fala antes de eu seguir. Eu só queria dizer o seguinte: cada vez que você menciona Thompson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Se você enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, entende? Não é por aí. Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes. Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo o que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para poder colocar o personagem na monta que ele teve na história. Isso, mas o que ele quer dizer... Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem razão, você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento. Mas esse aposto não se traduz, não cabe nessa questão agora. Como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal. É outra coisa. É só pra gente ter a monta do personagem. Só pra quem tá em casa entender o tamanho. Vamos entender um pouco do tamanho do que está acontecendo, porque o Gabeira traz duas colocações aí que me parecem fundamentais, que são prudência e a coisa de não se envolver, de você manter uma isenção, foi a palavra que ele usou, prudência e isenção. Então eu acho que tudo o que a gente está vendo e tudo o que a gente precisa ver daqui para frente, sejam nas notícias, sejam nas decisões, sejam nas análises, é justamente prudência e isenção, sem paixões políticas, né, Valdo? Eu concordo, viu, Leilani? Eu acho até que a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, na minha opinião, foi uma decisão monocrática errada. Dani, ela é tão militante que nem os militantes aguentam ela. Tomou escovada do Gabeira, tentou se justificar, tomou escovada da Leilani Nurbach. E aí o Valdo passou com um trator por cima pra ela tomar um enquadro. Rapaz, é um negócio absurdo. Absurdo. Não, é pra dar... Que dimensão, minha filha? Militante. Porta-voz do Lula na Globo News. Pra mim tá cada vez mais claro por que a Raquel Landim tá fazendo o que tá na CNN. Raquel Landim tá tentando seguir os passos da Daniela Lima. Ela sobe o tom, alopra. Aí quem sabe é contratada pra Globo News. Se a Daniela Lima foi, por que a Raquel Landim não vai? A parte só falta pra mim a Raquel Landim começar a pegar o celular dela, começar a ler as ordens que recebe, vai ficar pronto igualzinho a Daniela, pinta o cabelo de louro. Ninguém nem vai conseguir diferenciar. Se bem que a Raquel Landim fala um pouco melhor. Então ainda dá pra perceber que não é a Daniela Lima. Mas sem pintar o cabelinho de louro, pegar o celular, não ficar olhando muito pra câmera, aí, rapaz, capaz de passar aí batido e tirar a vaga da Daniela Lima lá na Globo News, ou então deixar duas. E já quem tá falando aí de oposição, etc. O último aqui pra gente falar do desgoverno. Líder da oposição pede lista de presentes recebidos por Lula e Janja. Quem? Felipe Barros. Tá querendo aí, né, saber os presentes recebidos por Lula, Janja, os ministros em viagens oficiais. A partir do momento que você tem essa lista, essa listagem, você pode tomar algum tipo de decisão, fazer mais questionamentos, quem sabe acionar algum órgão contra o desgoverno que tá cheio de problemas. Assunto mais fácil de comentar, menos espinhoso. Não dá pra deixar de comentar sobre o Dilma. O Estadão hoje publicou um editorial que é importante, que vai mostrando, né? Os editoriais, eles são
mais importante do que uma nota de um jornalista dando escândalo, porque o jornalista é pago para dar escândalo. Os editoriais, eles vão mostrando como anda o clima na imprensa, para que lado a imprensa está marchando, né? É a opinião do veículo. Fala em nome do CNPJ. E tá ali, né? Teste de realidade. As pressões de sindicatos e movimentos sociais sobre o governo são cada vez maiores, o que exige uma habilidade política que Lula não parece demonstrar no momento. Não tem. Liderado por um ex-paredista, o governo federal está enfrentando o duro teste de realidade de quem prometeu atender demandas praticamente impossíveis de cumprir, sobretudo diante dos companheiros de sindicatos e movimentos sociais que equiparam a eleição de Lula à volta do Messias. Passados mais de 15 meses de mandato, as pressões são evidentes e o governo parece mais atônito do que nunca nas suas respostas. O governo acabou. Mais um marco. Fazendo jus à sua vocação para emparedar governos, especialmente governos lulopetistas, o MST puxa o grito das gralhas com a sua tradicional sequência de invasões e delitos, a que chama de Abril Vermelho. Enquanto o governo anunciava o programa Terra da Gente, destinado a acelerar assentamentos, o bando invadia propriedades privadas e públicas em pelo menos 11 unidades da federação, incluindo áreas de pesquisa da Embrapa e da Comissão Executiva do Plano Lavoura Cacaueira, ambas ligadas ao Ministério da Agricultura. Por afinidade ideológica ou pela esqualidez moral do governo, a truculência habitual foi premiada mais uma vez. Enquanto isso, a paralisação dos profissionais do meio ambiente ameaça desde janeiro a fiscalização ambiental e a emissão de licenças para obras de infraestrutura suspensas. Um problema com perigo iminente para o que se imagina ser a estratégia do governo Lula para o país, isto é, a economia e o meio ambiente. Antes, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, uma espécie conhecida e não rara em governos do PT, né, o ministro dos sindicatos, defendeu distorções em favor dos privilégios das guildas. Primeiro, Marinho tentou arruinar a reforma trabalhista, com mudanças que feriram de morte a modernização da legislação implementada no governo Temer. Depois, seguiu numa ofensiva atabalhoada em nome do projeto de lei que cria direitos trabalhistas para motoristas de aplicativo. Agora, professores de universidades e institutos federais entraram em greve, reivindicando reajuste salarial, reestruturação de carreira e equiparação dos benefícios dos servidores públicos federais àqueles concedidos ao Legislativo e Judiciário. O diálogo aberto com o governo não freou o ímpeto da categoria para suspender as aulas. Trata-se de uma iniciativa que, como se sabe, prejudica tão somente os alunos e o país. Como bem resumiu o Camilo Santana, aliás, um dos raríssimos exemplos de condenação pública de autoridade petista ao movimento grevista. Porque o governo Lula está de boa, ninguém critica os grevistas. Servidores técnico-administrativos de institutos federais já estão em greve desde março, pedindo a revogação de diversas iniciativas de governos anteriores, ao pregar inclusive uma contra-reforma da Previdência Social. Não satisfeito, o partido do presidente tem reforçado as pressões ao liderar sabotagem ao ministro da Fazenda, o Haddad. Para os petistas, certamente não sem o aval de Lula, Haddad erra ao se esforçar pelo elementar, a responsabilidade das contas públicas. Um esforço vão, como se viu na revisão da meta fiscal para este ano. No pensamento rupestre lopetista, as lições dos governos anteriores de Lula e Dilma devem ser revogadas e substituídas pelo raciocínio torto e reconhecidamente ineficaz, segundo o qual é gastando mais que se cresce. Então veja, está reclamando do agro, invasão, MST, leniência, o cuidado do meio ambiente, IBAMA, o cuidado também com os professores, né, com a educação como um todo, porque quem pede, como o Estadão diz, são os estudantes e o país. Economia, então assim, tudo dando errado. Nesse editorial aqui nem fala da segurança pública, porque acho que é um problema assim, que está constatado. Você olha para a realidade, o maior problema do desgoverno é a segurança pública. E aí, marchando para os finalmente, o Estadão fala assim, ó, pressões de toda a ordem fazem parte da rotina de governos, à esquerda e à direita, responsáveis ou populistas. Assim, olha só, o que está acontecendo aí nesse momento, esse caos que o Brasil vive, é normal. É normal. O problema é o Lula.
O problema é o Lula. E ainda fala assim, ó, sobretudo quando demandas ficaram represadas durante 4 anos, como foi o caso do governo Bolsonaro, marcado por arroxo salarial e absoluta ausência de diálogo. O problema das pressões atuais é que exigem uma habilidade política que o Lula não parece demonstrar no momento. Ou seja, todo governo tem demandas, todo governo tem pressões. A diferença é que o Lula não sabe resolver, não tem capacidade. Ele e seus ministros vêm se desequilibrando num perigoso pêndulo, ou a dificuldade de atender as demandas ou a tentação de atendê-las em demasia. Seus efeitos são trágicos e conhecidos. Desarranjos institucionais greves, invasões de terra e área movediça da instabilidade e do risco permanentes. Uma tentação adicional para abrir os cofres onde não há espaço para concessões. Pra mim tá claro, não tem mais o que falar. Assim, ano passado, falar, pô, o clima tá piorando. Pro Lula acabou. Pra mim tá claro, o Estadão já desembarcou. A única forma que eu vejo do Estadão apoiar o Lula em 2026 é contra Bolsonaro. Só aí apoia, com certeza. Com certeza vai apoiar. Se for contra Bolsonaro, com certeza vai apoiar. Tirando isso, qualquer outro candidato, cachorro caramelo, ou o Estadão vai falar que as duas opções são ruins, ou vai falar que o Lula é pior. E eu acho que vai falar que o Lula é pior. Pra mim tá claro, o Estadão hoje já tá na oposição. Tem a Eliane Cantanhete, é uma voz ali única, tem aquela Mônica, esqueci o sobrenome dela, não é a Mônica Bergamo. Tem a Vera Rosa, que faz umas análises assim, mas não é tão militante quanto essas outras duas. E basicamente isso, porque até os outros esquerdó lá do Estadão, tipo Diogo Schelp, lá que era da Jovem Pan. O cara tá todo dia aí dando uma no governo, nas notas de opinião. O que o Estadão vai apoiar é a agenda do Haddad, né? Porque é a agenda do Estadão. A agenda neoliberal, SG, agenda verde, tudo que o Estadão prega. A Veja já tinha comentado sobre esse cenário aí que o governo Lula tá passando, né? Esse apagão. Em momento delicado, Lula se vê sob pressão de amplo movimento grevista. Ontem que se dedicou mais a falar sobre isso, né? Falando que agora é um momento delicado. Por que um momento delicado, hein? É uma coisa que a gente deveria se questionar. A gente se questiona, a gente sabe. Por quê? Porque o governo fracassou. É quando tá tudo colapsando. Mas seria importante a Veja descrever bem, explicar tintim por tintim. A Veja só fala o seguinte, né? Um momento delicado com a popularidade em queda e várias crises internas do seu governo. Tá, mas que crises são essas? Conte para o povo entender melhor. Lula é alvo de uma pressão adicional vinda de velhos conhecidos, os sindicatos. Pelo menos 20 categorias estão mobilizadas por reajuste salarial, reestruturação de carreiras, melhores condições de trabalho. Na última semana, a cobrança aumentou com a greve dos professores e técnicos dos institutos de ensino, que já afeta pelo menos 300 campos. Docentes das universidades federais também ameaçam cruzar os braços a partir do dia 15. A paralisação ainda atinge o meio ambiente, a questão do IBAMA, né? Em outros setores, há paralisações pontuais e operação padrão, como no Banco do Brasil, na Receita, na CVM e no Ministério da Agricultura. Aí aqui tá as notícias da época. 19 universidades e institutos federais marcam greve a partir de segunda. Greve de professores federais começa com adesão de ao menos 21 instituições de sindicato. Tem a questão aqui do MST, que já tá aqui na frente? Tá, era pra ter colocado do MST. Hoje a gente vai falar do MST, que é uma das coisas também. Além disso, tem a própria bateção de cabeça do legislativo, né, do executivo com o legislativo. Lula quis brigar com Lira. O que políticos do PT dizem sobre Padilha e Lira nos bastidores. Entenda. O filho da Miriam Leitão, que eu acho que só não trabalha na Globo porque é feio. Ele é feio, né, o Matheus Leitão. Mas enfim, até políticos do PT têm avaliado que o Alexandre Padilha errou no tom em alguns momentos. Quadros do PT avaliam que Padilha poderia ter evitado alguns desgastes nas redes sociais, sido mais discreto em alguns momentos, evitando que a tensão na relação se agravasse tanto. Mas não, quis cantar de galo. Fato é que, enquanto publicamente muitas lideranças do PT defenderam Padilha, né, quando Lira chamou ele de incompetente,
nos bastidores, esses mesmos políticos avaliam que o trabalho está aquém do que o governo Lula precisa nesse momento. Tudo isso para informá-los, queridos leitores, que nesse ano eleitoral, quando tudo para no Congresso no segundo semestre, ou seja, o governo que está um caos, o governo só tem mais 2 meses. O governo só tem mais 2 meses. Vamos botar 3. A partir de agosto a coisa realmente começa a parar. O governo tem 3 meses. 3 meses não, tem 2 meses. Porque um mês é recesso. Que vai ter recesso. Vai ter um recesso parlamentar. E aí, Lulinha? E aí, pai? Vai fazer o quê? Gente, o país está parado. A gente não sai do lugar. O mundo evoluindo. As pessoas aí em embates internacionais gigantescos, coisas que estão acontecendo que afetam cada vez mais o planeta inteiro. E no Brasil a gente tá vendo picuinha de Lula com Lira, Lira com Padilha, Pacheco de braços cruzados, o judiciário tomou conta do país e vida que segue. Mas enfim, né? Sem conseguir avançar nas pautas necessárias do país. Já a oposição, já a direita, ganha força à medida que Lira ficava cada vez mais insatisfeito. Não está fácil para os brasileiros, com a economia de certa forma estagnada, mas para o governo também. Gente, vocês conseguem... Essa pergunta, ela tem que ser repetida incansavelmente. Vocês conseguem imaginar o Matheus Leitão escrevendo uma nota como essa em janeiro de 2023? Em maio? Setembro? O Matheus Leitão tá falando com todas as letras que a economia estagnou. E aí tem um desvio padrão petista. É tipo as pesquisas eleitorais. Se diz que o Lula tem 60 pontos, tem 50. Né? Ou talvez nem isso. Mas vocês entenderam. Se o Matheus Leitão falou que a economia está estagnada, aí você tem que baixar um pouquinho. Então tá quebrando. Tá em crise, né? Porque o Matheus Leitão dá uma hipervalorizada no passe do Lula. E pro governo também as coisas não estão boas. Caos. Mas assim, tá claro o que está acontecendo. Tá claro. Tá claro. O meu grande questionamento é saber o que a direita fará nesse interim para conseguir se fortalecer e conseguir tirar proveito dessa situação para mostrar para o povo brasileiro o erro que é em votar em petistas e os aliados do PT. Com a economia quebrando, o governo prepara novas medidas para levar a arrecadação. Com a vida do brasileiro cada vez mais difícil, Lula e Haddad querem tirar ainda mais dinheiro do cidadão. Mais imposto, mais medidas para aumentar a arrecadação. É incrível. É incrível. Eles são insaciáveis. Após piora da previsão da FMI para as contas públicas, Haddad cobra do Congresso medidas de ajuste fiscal. O Haddad não quer cobrar. Vamos fazer uma reforma administrativa? Não. Reforma administrativa é ajuste fiscal. Você vai reduzir o custo da máquina. Isso aí o Haddad não quer fazer. Isso o Haddad não quer fazer. Só quer imposto no lombo do pobre. É inacreditável esse desgoverno. Isso era para ter vindo antes, né? Ali logo depois de paralisações, greves, MST anuncia nova invasão à propriedade da Embrapa em Pernambuco. MST invade sede do INCRA no Mato Grosso do Sul e amplia a pressão sobre o governo, né? É o que o Estadão vem comentando na editorial de hoje. Notícia do dia 14, notícia do dia 17. Ministro do Trabalho diz que o governo foi incapaz de divulgar projeto que regulamenta motorista de aplicativo. O governo não consegue avançar com sua agenda. Não consegue. Não consegue. A única agenda que o governo avança é a agenda verde. Porque é a agenda que os liberais querem que avance. É a agenda dos liberais. Só. É a única que está avançando. E a agenda de perseguição, né? Aí, sobre questão da agenda verde, Lula diz que temor de corrupção faz países ricos evitarem enviar dinheiro, né? Enviar recursos para governos de países pobres. Dão dinheiro para uma ONG deles. A culpa é do Brasil. A culpa é que o Brasil é corrupto. Já que o Brasil é corrupto, vamos dar dinheiro para as ONGs. Até parece que corrupção só tem no Brasil, né? Até parece que corrupção só tem no Brasil.
Até parece. Até parece. Lula tá defendendo o dinheiro pras ONGs. Rapaz, as ONGs elas recebem porque elas são honestas. O Brasil não recebe porque o Brasil é desonesto. De volta da Colômbia, Lula participa de reunião sobre política indigenista. É a única agenda que realmente está avançando no desgoverno, é a agenda verde. Lula vai participar na torre desta quinta, né, no Conselho Nacional de Política Indigenista, reativado nesta quarta, depois de ser extinto no primeiro ano do governo Bolsonaro. Ligado ao Ministério dos Povos Indígenas, o CNPI tem o objetivo de acompanhar e implementar políticas públicas destinadas a esta parcela da população brasileira. E tá lá o Lula ontem, tá lá com colar aí que ele vai... Duvido que ele vai usar de novo. Sei que isso frustrou alguns companheiros, diz Lula, após demarcar 2 terras indígenas, a expectativa era de 6 meses. Era 6 meses, mas levou esse tempo todo. Então me desculpem pela demora. Me desculpem pela demora. E vai marcar mais, vai demarcar mais. Vai demarcar mais. Lula diz que responde a críticos demarcando mais áreas a quilombolas. Vão ficar mais raivosos ainda. Eu vou fazer o que as ONGs querem. Lula fez um aceno, né, aos representantes de movimentos indígenas, ongueiros, dizendo que o país ainda possui poucas reservas. Tem 14% do território nacional, mas é pouco. E que pretende destinar mais terras aos quilombolas indígenas. Esse é o Lula. Este é o Lula. Por outro lado, olha o mundo real. Olha o tratamento do cidadão comum. Como a violência e escassez nos rincões da Amazônia empurram brasileiros para longe da floresta. Parece que é um projeto despopulacional. O Brasil é um país que ele precisava se popular. É realmente a corrida pro oeste. O Brasil está na costa. Todo na costa. Na costa do Atlântico. Tinha que começar a popular. Povoar, né? O miolo. Não, a turma tá fugindo. Violência e escassez. Ninguém pode, não pode ter nada. E aí, esse tipo de medida... Olha, uma embarcação que parte da fronteira com a Colômbia é uma das principais portas de saída para brasileiros e estrangeiros que migram do interior amazônico em direção aos grandes centros em busca de melhores condições de vida. E esse êxodo florestal, como o êxodo na Amazônia, agrava favelização em Manaus e abre brechas para o crime. Isso o Lula não quer resolver. O que o Lula quer fazer é agradar as ONGs. É um ongueiro. Aí, nesse contexto, isso eu queria muito comentar com vocês hoje. Eu olhei pro relógio aqui umas 2, 3 vezes e falei, pelo amor de Deus, tomara que dê tempo. Isso aqui é demais. Matéria da Mônica Bergamo, petistona, sobre o SEBRAP, o grupo fundado por Fernando Henrique Cardoso em 1969, com um gordo orçamento da Fundação Ford para subverter a ordem no Brasil. O SEBRAP agora vai sediar um novo centro de estudos sobre crise do neoliberalismo. Espia só, o SEBRAP sediará um novo centro de estudo. O nome é inglês. O grupo é brasileiro, mas o nome é inglês. Center for Critical Imagination. Political Economy and Citizenship. Que se debruçará sobre a crise do neoliberalismo. Mas espia só, não é o que você está pensando. Com o apoio de George Soros, ou seja, da Open Society Foundations, o grupo aí do Fernando Henrique Cardoso se propõe a pensar saídas para as crises da sociedade atual, como emergência climática, conflitos bélicos, a partir da realidade brasileira e levar a discussão acadêmica para o público em geral. Veja só. Você lembra daquela teoria maluca, né? A teoria da conspiração que dizia, eles estão usando o Brasil. O Brasil é basicamente um laboratório. Estão aí censurando o brasileiro para ver se isso dá certo, né? E depois aplicar isso no restante do mundo. Pois bem, agora a turma aí, né? O grupo
fundado com dinheiro da Fundação Ford, agora com apoio do dinheiro da Fundação dos Soros, que é olhar a realidade brasileira, né? Esse lindo laboratório, para ver não, como a gente pode usar o que aconteceu no Brasil para a gente solucionar. A crise que eles estão se preocupando aqui é o seguinte: falhou. O plano desses caras deu errado, não avançou. O mundo entrou em colapso. E agora, diante desse novo paradigma que o mundo está enfrentando, diante desse novo paradigma que o mundo está enfrentando, o que pode ser feito para solucionar? Para solucionar, não, né? Para eles continuarem no poder. Como esses lindos senhores podem voltar a controlar o mundo? O que é que eles precisam fazer? Rapaz, que viagem, viu? É um negócio que, minha Nossa Senhora. Aí pega isso, para eu te mostrar umas coisinhas que estão acontecendo no Brasil. Algumas coisinhas que estão acontecendo no Brasil. Vamos ver se é coincidência, né? Com essa ideia que eles querem utilizar a realidade do Brasil como parâmetro para se embasar. Governo Lula. O governo que você está vendo aí, a gente comentou. IBAMA em greve, Banco Central querendo fazer greve, Receita querendo fazer greve. Um monte de gente fazendo greve. Economia em frangalhos. A Caixa e a equidade de gênero. A Caixa está negociando com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais a revisão do seu estatuto. Vai, por exemplo, incluir no novo estatuto o aumento da obrigatoriedade da equidade de gênero no quadro de funcionários do banco. Modificação de critérios para selecionar pessoas. Uma vez, isso daqui no início é novidade. Uma vez isso aqui deixar de ser novidade e começar a se tornar um padrão, isso vai sair do mundo público para o mundo privado. E as empresas serão obrigadas a cumprir regras. Essa daqui é uma. Você fala, beleza, tendo o mesmo número de homens e mulheres, tá ok. E quando tiver outras regras? Regras da diversidade do arco-íris. Petrobras, Banco do Brasil e CCR aderem ao programa de igualdade de gênero e raça do governo. Essas companhias poderão obter o selo ou selinho Pro Equidade de Gênero e Raça, que significa que a empresa tem compromisso com a igualdade de gênero e com promoção da cidadania. E quem não tiver esse selo? Vai ter algum tipo de punição? Pagamos 35 mil por uma palestra sobre gênero e binariedade, de Márcia Tiburi. Márcia Tiburi foi palestrar na Petrobras, recebeu R$35.200. Fala de gênero, binariedade, heteronormatividade, heterossexualidade compulsória, temas, convenhamos, fundamentais para o bom andamento do setor de energia. Aí, olha essa. Governo tenta avançar na ampliação de cotas raciais no setor público. Gente, essas notas são de agora, todas do mês de abril. Todas do... Não tô pegando, olha. Dia 13, dia 12, dia 14, dia 6. Governo cria grupo para estimular a equidade racial na saúde. Você tá percebendo que tem um negócio assim que tá avançando, tá meio estranho? O texto foi publicado nesta terça no Diário Oficial da União e determina representantes interministeriais do comitê. Mais uma. Miriam Leitão. Coluna da Miriam, né? Pacto Global da ONU e CERT se unem para mapear ações de diversidade e inclusão nas empresas. O Brasil é laboratório. Quem está avançando isso? O estudo da FHC, fundado pela Fundação Ford, patrocinado agora pelo Soros. A pauta, uma das pautas que essa turma defende, você vê, né, que o governo está colocando em campo. Enquanto o governo está colocando em campo, a ONU, o Pacto Global da ONU, né, que é o observatório da Agenda SG, sem brincadeira, eles dizem que a Rede Brasil Pacto Global é o observatório da ONU, da Agenda 2030. Não é da Agenda SG, da Agenda 2030. E aí a turma vai mapear quem é incluso e quem não é. E já tem um selo. Quem é do bem tem um selo. Quem é do bem tem um selo. Aí pergunta assim, ó, qual a importância de fazer uma pesquisa sobre diversidade e inclusão no meio empresarial? Aí a mulher fala o seguinte, ó, por exemplo, como isso pode repercutir nos fornecedores que as empresas têm, nos prestadores de serviço? Mas como assim? O que é que vocês estão querendo falar? No geral,
Suas organizações não são femininas, não são negras, não são diversas, não são isso. Como é que aquele cadastro de fornecedores, prestadores de serviço pode ser também? Peraí. Vocês vão olhar com as suas empresas e vocês vão começar a colocar pressão para que as empresas privadas exijam que os seus fornecedores também tenham diversidade. Vocês vão testar isso no Brasil, é? Muitas vezes é necessária uma atenção especial quando a empresa inclui outras perspectivas da diversidade na relação das organizações empregadoras com todos os stakeholders. Stakeholder é qualquer pessoa que tem vínculo com a empresa, seja o cliente, fornecedor, prestador de serviço, etc. Então vocês vão começar a exigir que as empresas coloquem em seus estatutos, empresas privadas, talvez não todas, porque vai ser difícil, né, criar uma regra assim. E para as empresas listadas na B3, Bolsa de Valores brasileira, que opera como monopólio? A gente vai chegar lá. Mas antes, Pacto Global da ONU discute sustentabilidade em evento em São Paulo. Estavam aqui, né? Eventinho, bonitinho, papapá. Quem estava lá também? Aya Earth Partners. Essa ONG agora está em tudo. E também estava lá membros do governo. Só pegar o bonde. Mas voltando. Braço social da B3, a Bolsa de Valores prevê 60 milhões para projetos em 2024. Aí você fala, nossa, que projetos são esses? Projetos para, sei lá, para quê? Alguma coisa ligada ao mercado financeiro, aulas de finanças, né? Finanças pessoais, para você ajudar a população a sair da dívida. Vamos ajudar a população a quitar suas dívidas? Educação financeira, será que é para isso? Você não sabe de nada, né? Você não sabe de nada mesmo. Do total de projetos contemplados, 98% são organizações sociais, ou seja, ONGeiros, que têm diversidade de gênero e raça em sua liderança. Gente, assim, se fosse uma nota ou outra, tudo bem. Mas quantas notas seguidas do mesmo assunto estão sendo publicadas nos últimos dias? Bombril se compromete a ter 30% de negros em cargo de liderança. Firmou esse compromisso onde? No Pacto Global da ONU, Rede Brasil em Genebra. Assim de boa, sabe? Você quer ter, ok. Mas tá parecendo que tem uma agenda aí que tá sendo imposta. E que você vai chegar no futuro e vai deixar de ser sugestão para começar a virar uma regra que se você não segui-la, você será punido. Você será punido. Então, algo errado não está certo, né? Como disse. Mas enfim. Vou ficar por aqui. Eu vou mandar o vídeo da Daniela Lima, vou mandar o vídeo da Raquel Landim lá no Telegram. Você pode ver, mandar pro seu amigo, mandar aqui, ó. Esse é o nível do jornalismo da Globo News. A Raquel Landim é o nível da pessoa que quer ser contratada pela Globo News. Se gosta do meu trabalho, quer dar um tiquinho mais, passa lá no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. Eu tô meio cansado. Meio cansado de imaginar por quê, né? Meu Deus do céu, a menina chorou o dia inteiro. Minha Nossa Senhora. Ai. Mas é isso. Compartilha, volta amanhã. Amanhã estaremos de volta renovados. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!